Alô, meu nome é Gabriel Maia e hoje eu vim contar pra vocês 5 livros que eu tô muito empolgado pra que virem filme em 2017. Eu não sou lá o maior fã de adaptações literárias, mas às vezes eu tive a sorte de encontrar filmes que eram muito legais e que me levaram a ler livros que eram muito legais também. Conheci Garota Exemplar assim, Alta Fidelidade assim, Psicose também conheci assim. Por sinal, tem que comprar pássaros, né? Não comprei pássaros até hoje, eu adoro pássaros. Então hoje eu vim trazer pra vocês 5 livros que estão anunciados para sair em 2017, que são os livros bem bacanas que eu já li, que eu gosto, que eu aprovo. Alguns são mais populares que outros, alguns vocês vão reconhecer, então vocês vão ficar meio que assim, opa, o que tá acontecendo aí, querida? O primeiro livro que eu vou falar é um que na verdade já foi lançado em 2016, mas ele não chegou nas Américas ainda por algum motivo. E é um dos livros favoritos da minha vida, é um livro que tem tantas sensibilidades que bota qualquer outro livro no chinelo pra mim, assim, fácil. O Chamado do Monstro, do Patrick Ness, foi um dos meus livros favoritos em 2015, desde que eu li, desde lá ele não saiu do topo, ele tá lá, 1, 2, 3 no máximo. É uma história hipersensível, hiper delicada de um garoto que é filho de pais divorciados, o pai dele mora em outro país, e a mãe dele tá com câncer, ela tá bem mal, ela tá bem pertinho de ir embora. E aí entra o monstro, que é uma árvore gigantesca que cria vida ali no meio do mato e vem andando até a janela pra falar com o garoto, dizendo pra ele que ele vai contar 3 histórias pra esse garoto e em troca ele tem que dizer pro monstro a verdade. E a história desse livro é a história do amadurecimento desse garoto que tá tentando entender o que está acontecendo ao redor dele. É uma das histórias mais bonitas, mais sensíveis, mais poéticas que eu já vi na minha vida. Eu tava super ansioso pra ver isso ser lançado no cinema, mas tá super atrasado, não chegou nem nos Estados Unidos ainda. A promessa é de que chegue lá no começo, meio de janeiro. Então eu tô torcendo pra que chegue no Brasil aí, que fevereiro, março, abril. O segundo livro que eu vou falar hoje é uma história muito mais conhecida do que O Chamado do Monstro, e é um filme que eu acho que as pessoas estão aí esperando já há algum tempo. Extraordinário, da R.J. Palacio. Esse não foi um dos livros favoritos do meu mundo, não mudou minha existência, não mudou minha perspectiva sobre nada da vida. Mas é um livro que tem construções de ponto de vista bem interessantes, tem perspectivas que são bem sinceras, bem honestas a respeito de tudo que tá acontecendo. E a história em geral eu acho super relevante, eu acho super necessária, é o tipo de coisa que o mundo precisa ouvir hoje em dia. Então eu acho importante esse filme, o livro, a história. Eu acho que todo mundo conhece a história de Extraordinário, mas caso você não saiba, Extraordinário conta a história de um garoto, chama o quê? Austin, o nome dele? August. Ele tem alguma deformidade facial que nunca fica 100% clara no livro o que é, mas é o suficiente pra que todo mundo ao redor dele olhe pra ele muito estranho. E até certo ponto na vida dele, o August foi ensinado dentro de casa, os pais dele davam aula pra ele. E a história do livro começa quando os pais resolvem que ele precisa ir pra escola, porque ele precisa conviver com outras pessoas e descobrir como é viver em sociedade. Mas a característica mais marcante do personagem, pra mim, o que mais ficou na minha memória, é que ele tem uma fibra moral muito grande, muito forte. Não que ele não soubesse, que ele não percebesse o que as pessoas achavam dele, ele sabia, ele tinha plena consciência, e ele lidava com os sentimentos dele em relação a isso de uma maneira muito madura, uma maneira que eu não vejo nem adultos fazendo hoje em dia. É uma história bem legal, do que eu pesquisei, o filme tá prometido pra sair ao redor de maio do ano que vem, então eu acho que vai chegar no meio pro final do ano aqui, talvez chegue antes, assim, eu torço bem pra longe, que aí eu não fico triste. O terceiro livro que eu vou falar hoje eu também tô muito empolgado pra ele, que foi uma das minhas melhores leituras de 2016, com certeza. E inclusive o fato de que eu sabia que esse filme seria lançado foi o maior motivo para eu ter lido o livro A Coisa, do Stephen King. It, A Coisa, do Stephen King. Você fala o nome desse homem? Stephen, porque se fosse Van, teria V. Eu já falei desse livro algumas vezes aqui no canal e eu sempre me deparo com o mesmo problema. É um livro de 1000 páginas, como que eu vou resumir alguma coisa desse negócio em 1 minuto e meio? Bom, It, A Coisa é uma das histórias mais famosas, mais notórias do Stephen King. It, A Coisa se divide em 2 anos, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas eu acho que é 55 e 85. Nesse ano aqui mais antigo, uma série de assassinatos esquisitos começa a acontecer ali ao redor da cidade, e no meio desses assassinatos a gente conhece um grupo de crianças, que são ali basicamente as crianças excluídas da escola. Tem a menina que é pobre, o cara que gagueja, o cara que é hipocondríaco, o cara que é gordo. Nesse ano vão acontecer os primeiros grandes encontros com o monstro, com a coisa, e eles vão lutar pra derrotar o monstro, mas aí passam mais alguns anos ali e o monstro volta de novo. Tá lá o monstro. E aí eles todos se reúnem outra vez pra derrotar o monstro, dessa vez de vez, pra tipo assim, ó, vai, volta aqui, querida. E a coisa mais maravilhosa desse livro é que o It, a coisa, o monstro, ele é, na minha cabeça, feito de medo puro. Então ele vira a coisa que você mais tem medo, pra você. E a solução que essas crianças encontram pra ganhar dessa criatura, que é basicamente o medo em carne viva, é se unir o máximo possível e ficar juntas o tempo todo pra juntas conseguirem derrotar o medo de uma vez. E isso tem uma
simbologia tão bonita, tão legal, tão bacana na minha cabeça. Esse filme da coisa tá previsto pra estrear ali ao redor de setembro de 2017, então tô torcendo pra que daqui a um ano ele esteja aqui. E tem dois atores famosos do Netflix que vão participar do filme. O cara que fez Hemlock Grove, ele vai fazer o palhaço Pennywise agora. E um dos protagonistas de Stranger Things, ele vai fazer também um dos protagonistas de A Coisa. E eu estou o quê? Bem empolgado. Eu não queria estar, mas eu estou. É uma bosta, mas eu tô empolgado. E se você tá gostando desse vídeo, aproveita pra deixar seu like aqui embaixo e também pra se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Lembrando que todos os livros que eu estou mencionando aqui vão estar aqui embaixo na descrição com link direto pra compra no site da Amazon. E comprando com esse link vocês apoiam muito o canal. Vocês não sabem a diferença que esses links fazem na minha vida. Próximo livro que eu vou falar, na verdade, é uma HQ e é uma que eu gosto para caramba. Daquelas histórias que a gente lê a sinopse e a gente fala assim, tem cheiro de coisa boa aí. Essa HQ chama My Friend Dahmer e vai contar a história de um serial killer que era muito famoso nos Estados Unidos ali também, anos 90. Caso você não conheça Jeffrey Dahmer, que eu também nunca tinha ouvido falar dele antes de ler HQ, ele fez uma série de crimes bem horrorosos. Ele foi condenado por matar 15 garotos e homens, e assim, varia a idade um pouquinho das vítimas dele. E ele estuprava, dissecava e fazia necrofilia. Bem bizarro. Bem bizarro. Mas a HQ não é sobre a vida de assassino do Jeffrey Dahmer, porque quem escreveu a HQ foi um cara que estudou com o Jeffrey enquanto ele estava lá no colegial, no high school. E a gente conhece o Jeffrey por outro ponto de vista. A gente vê um adolescente que é isolado, que cresce num ambiente que é completamente nocivo, o pai dele é ausente, a mãe dele não tem condição nem de se manter sozinha, quanto mais de cuidar do filho dela. O ambiente doméstico dele era muito tenso e ele começou a ter hábitos pouquíssimo saudáveis já desde a escola. Ele costumava beber dentro da escola. Ele escondia garrafas de bebida na escola, bebia na escola. E a grande sacada desse livro, que é o que realmente pega a gente quando a gente lê a história, é que esse adolescente cresceu completamente desamparado, sem ninguém pra dar instrução pra ele. E existe uma chance muito grande de que ele só tenha virado um assassino tão cruel e tão bizarro porque as pessoas foram negligentes com ele a vida dele inteira. Enfim, não estou dando verdades aqui, não tenho tempo de me aprofundar no assunto agora, eu adoraria fazer isso. Só sei que essa HQ que eu acho maravilhosa vai virar filme agora em 2017, não tem mês de lançamento, então não tem a menor ideia de quando vai sair. Eu só torço pra que saia porque a história é muito boa. Acho que todo mundo devia conhecer essa história pra ficar com a pulguinha coçando assim atrás da orelha pensando, mas e aí? O que é que eu faço? E agora? E o último livro que eu vou falar hoje, na verdade, é o que eu estou lendo agora. E ele chama Lost in the Jungle, mas o nome do filme vai ser só Jungle. Essa é realmente a história que eu menos conheço. Eu geralmente não gosto muito de falar de livros se eu não sei muito sobre eles ainda. Mas estou gostando muito do andamento desse livro e a história autobiográfica de um cara que realmente ficou lost in the jungle. O protagonista do livro é um cara de Israel que tá fazendo um mochilão pela floresta amazônica. Ele tá andando lá pela Bolívia, tentando dar uma olhada em Machu Picchu. E quando a viagem dele tá quase acabando, ele faz alguns amigos, conhece algumas pessoas. Falta assim poucos dias pra ele ir embora. Ele se mete no negócio, tem um acidente, rola treta e aí ele fica perdido e abandonado na floresta. Do que eu percebi até agora, esse livro é basicamente sobre a história de sobrevivência dele na selva, tudo que ele teve que fazer pra superar, pra se encontrar, pra voltar pra casa, pra escrever um livro. E eu nunca tinha lido nada desse tipo, livro de, sei lá, sobrevivência e muito menos biográfico. Então tá bem real o negócio. Esse filme já tá em pós-produção e ele vai ser lançado em 2017, eu não sei quando, porque não tem mês, mas vai ser 2017. E o protagonista vai ser interpretado pelo Daniel Radcliffe, nosso querido Harry Potter. Se você botar Jungle, Daniel Radcliffe no Google, você encontra o filme. Procura aí que você encontra. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Esses são alguns dos filmes que eu tô esperando pra ver em 2016, porque vieram de livros que eu gostei muito de ler. E espero que vocês queiram ler eles também, ou que vocês gostem de ver os filmes aí, vocês queiram ler os livros também. Façam na ordem que vocês quiserem. Eu tô avisando, tá com bastante antecedência, dá pra ler todos esses livros e muito mais antes do primeiro filme sair ainda. Se vocês estão esperando por algum filme que vai sair agora, ano que vem, deixa ele aqui embaixo nos comentários pra eu dar uma olhada. Vai que eu quero ver também. E eu nem sei que vai ter filme. Não se esqueçam também de sugerir vídeos pra eu gravar aqui no canal. Esse vídeo é a sugestão de alguma inscrita, mas infelizmente foi uma sugestão que eu perdi. Eu não encontro nunca mais nesse comentário. Por favor, inscrita, fale quem é você, que aí eu digo que foi você aqui embaixo. Vocês vão ver e falar assim, ô inscrita, obrigado pelo vídeo. Muito obrigado pra quem veio até aqui, muito obrigado pra quem deixou seu like aqui embaixo. É isso, gente. Meu nome é Gabriel Mar e esse vídeo acabou.